Então, inverse function, função inversa. O que é uma função inversa? Uma função que desfaz o trabalho de outra função. Então, por exemplo, se a f de x for a função 2x, ela pega um x e transforma no dobro. A função inversa é a função que desfaz esse trabalho, que pega um número e transforma no quê? Como assim? Se tem alguém, você está brincando com uma pessoa, a pessoa está dobrando os números e você quer devolver, Você divide? divide por 2. Então, esse par de funções aqui satisfaz o seguinte: se eu calculo f bola g de x, ele vai ser f de x sobre 2, que vai dar 2 vezes x sobre 2, que é x. E se eu calculo g bola f de x, ele vai dar o g de 2x, que é 2x sobre 2, que é x também. Ou seja, são pares de funções que satisfazem o seguinte: a f bola g dá x e a g bola f dá x também. Então, duas funções f e g são funções inversas se elas satisfazem isso. A f composta com a g dá x e a g composta com a f dá x também. Aí, nesse caso, o que acontece? O range da f é igualzinho o domínio da g e vice-versa. E o domínio da f é igualzinho o range da g. Tá. E a gente costuma escrever a g como f a menos 1 de x, tá? Esse menos 1 aqui não tem nada a ver com potência. É uma notação para falar de função inversa. Né? Quer dizer, até tem um pouquinho a ver com potência, assim. É que existe uma interpretação de escrever a composição de funções como se fosse um tipo de multiplicação de funções em matemática mais avançada. E aí esse inverso seria como um inverso multiplicativo dessa multiplicação estranha aí, tá? Mas para você é só uma notação, não precisa se preocupar muito com isso. Isso aqui significa só que a g satisfaz esse par de equações. É isso que quer dizer. Quando você vê que é uma f menos 1 de x, quer dizer que ela é composta com a f de qualquer um dos lados da x. Beleza? Uhum. Essa é a teoria básica. E como que a gente encontra essas funções inversas, né? Então, vamos supor que você tem y é x mais 1 dividido por x menos 1. Vou chamar de f de x aqui. Aí, para a gente encontrar a inversa, a regra prática é troca x por y. E por que isso funciona, né? É só você pensar que você estaria trocando x por f a menos 1 de x, tá? E aí ficaria assim, f de f a menos 1 de x é igual a f a menos 1 de x mais 1 dividido por f a menos 1 de x menos 1. E essa parte esquerda aqui, Pera, eu não entendi essa parte. no lugar do x, eu coloquei f a menos 1 de x, para conseguir encontrar uma expressão para a inversa, tá? Eu estou te mostrando de onde vem a regra prática de trocar o x pelo y. Por que a gente pode trocar só o x pelo y? Porque se você, no lugar do x, coloca o f a menos 1 de x, Que é Y? que é y, você pode pensar nele como y, você vai ter que x é igual a y mais 1 dividido por y menos 1, que seria justamente o que você obteria trocando o x pelo y na função original, né? Se essa é a função original e você troca o x por y, você obtém justamente o que está aí do lado direito da tela. Ou seja, regra prática, trocar x por y. E aí você pode pegar essa equação aqui e isolar o y, tá? Quer dizer, você luta aí com a equação para escrever o y de forma isolada.
também não vai ser nenhum grande problema, né? Vou terminar esse só para a gente ter uma ideia de como é. Vai ficar y menos 1, que multiplica x, é igual a y mais 1. E aí isso vai dar yx menos x igual a y mais 1. Ou seja, yx menos y igual a 1 mais x. Aí y que multiplica x menos 1 igual a 1 mais x. E aí, nesse caso, o y é 1 mais x dividido por 1 menos x. Desculpa, x menos 1. Olha só, eu peguei um exemplo terrível de função que ela é igual ao próprio inverso, né? Eu inverti e achei a mesma função. Tem funções que acontece isso, tá? Eu achei a inversa e deu a mesma função. Coincidência pra caramba. Mas a regra prática é, troca o x e o y de lugar e você sai de uma expressão da f para achar uma expressão da f a menos 1. Beleza? Uhum. Ok. Então, tem um último detalhe que é o seguinte. Se você tem duas funções, uma que é o inverso da outra, né? Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, a função e elevado a x. E elevado a x, ela tem um gráfico assim. Né? E eu vou fazer o gráfico aqui da reta y igual a x. Tá? Na verdade, esse que eu fiz em verde deveria estar sempre acima, tá? Então, deixa eu fazer ele mais inclinado. Então, essa aqui é a e elevado a x. E eu vou fazer o gráfico do ln de x aqui. Aqui pode não estar muito claro do nosso desenho, mas essa reta funciona como um espelho para esse par de função. Esse par de funções satisfaz a propriedade que o gráfico dessas funções é simétrico em relação à reta y igual a x. Tá? Esse par de funções é simétrico em relação à reta y igual a x. Ok? Isso acontece para todo par de função e a sua inversa. Você sempre tem que. Se você sabe o gráfico da f, o gráfico da f a menos 1 é só você achar o simétrico em relação à reta y igual a x. Nem sempre isso é muito fácil, tá? Envolve um raciocínio assim de meio geométrico, né? De espelho ali, meio de ótica. Mas acho que agora a gente tem bastante elemento para fazer esses exercícios básicos de função, de properties of functions, lá, que é domínio contra domínio, ou range, função composta e função inversa. Vamos lá, vamos partir para os exercícios agora.